A paz do Senhor, família. Estamos aqui para estudarmos o último livro do Pentateuco, o livro de Deuteronômio. Hoje nós vamos encerrar esse estudo dos 5 primeiros livros, esse panorama que nós estamos fazendo. Já passamos por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e agora encerrando o livro de Deuteronômio. Quero te dar as boas-vindas, dizer para você que você é muito importante para nós, muito importante para Deus, que no dia de hoje você possa estar aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor, aproveitando esse estudo para crescimento, que a palavra do Senhor diz que o que destrói o homem é a falta de conhecimento da palavra. E a palavra do Senhor diz também para nós conhecermos e prosseguir em conhecer. Então, se você já tem um conhecimento, que nesta oportunidade você venha continuar crescendo, continuar conhecendo a palavra do Senhor, como diz o profeta Oséias no capítulo 6, verso 3. Agora o capítulo 4, verso 6, do mesmo profeta Oséias, diz que o povo perece por lhe faltar o conhecimento. Então, nesta noite, nós queremos adquirir um pouco mais e aprender junto com você, tá bom, querido? Vamos orar? Espírito Santo, nós te convidamos, tome o primeiro lugar, venha sobre este lugar, toma a minha vida, Espírito Santo didático, traga sobre mim a tua graça, a tua sabedoria, para que eu possa transmitir aquilo que tu tens preparado para todos aqueles que hoje estão comigo, assistindo esse vídeo, essa transmissão, e todos aqueles que assistirão nas outras oportunidades. Fala conosco, ensina-nos a tua palavra em nome de Jesus. Querido Deuteronômio, eu dei um título para esse livro, chama-se As Leis de Deus. Nós já ouvimos muitas vezes, talvez você também já tenha ouvido falar, que Deuteronômio é uma repetição das leis. Mas não é simplesmente uma repetição das leis, não. Ah, não, o livro de Deuteronômio, ele foi... Tudo que foi falado nos outros livros, as leis, e o Deuteronômio é uma repetição. Eu quero nessa noite aprender com você que o livro de Deuteronômio não é só isso, não é somente repetição das leis. Nós vamos chegar lá para nós sabermos o que isto representa para nós. Então, o livro de Deuteronômio, ele pode ser identificado, ele está sendo identificado com o título As Leis de Deus. E o seu versículo-chave, grava isso, está no capítulo 6, verso 5, que diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Amar o Senhor com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Isso quer dizer que nós temos que fazer algo. Eu preciso amar mais o Senhor. Como eu vou amar o Senhor? Estudando a palavra, me relacionando mais com Ele. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quanto mais eu conheço a verdade, mais eu sou liberto, e mais eu conheço, mais eu amo o meu Senhor com toda a minha força. Esse capítulo é muito importante. Estou falando do capítulo 6, que nós acabamos de ler o verso 5. E é conhecido como Shema Israel, que significa:
ouve, ó Israel. Era colocado, pendurado para que as pessoas olhassem, ouve, ó Israel. É o texto mais importante, pois Deus fala sobre o propósito do nosso relacionamento com Ele. O tema principal de Deuteronômio, em primeiro lugar, é que Deus renova a aliança com Israel nas planícies de Moabe. Vocês se lembram quando nós estudamos agora o último livro, quer dizer, o livro de Números, que o povo sai do Sinai até as planícies de Moabe. E eles, nesse percurso, até as planícies do Sinai e as planícies de Moabe, é que eles ficam vagando no deserto. E todo esse período é o livro de Números, é escrito o livro de Números. Mas agora, nas planícies de Moabe, entra Moisés, a despedida. Então, nas planícies de Moabe, imediatamente antes deles entrarem na terra prometida, porque ali na planície de Moabe já dava para visualizar a terra prometida. O nome Deuteronômio vem dos termos gregos nomos, que significa lei, e deutero, que significa segunda lei. Então, Deuteronômio é a segunda lei, pois trata-se de uma repetição didática para lembrar o povo de como eles deveriam lidar com Deus e obedecer a sua lei quando entrasse na terra. É assim, quando eles chegam na campina de Moabe, o povo de Israel, eles ficaram vagando no deserto. Todos aqueles acima de 20 anos, lá no Monte Sinai, todos aqueles que tinham acima de 20 anos, lá no monte, quando Moisés sobe no Monte Sinai, e ele desce, eles fazem um bezerro de ouro, eles mudam, eles passam a adorar um bezerro de ouro no lugar de Deus. Todos acima de 20 anos morreram no deserto. Agora, quando eles chegam ali nas campinas de Moabe, todos aqueles que estavam agora, aquele povo, os que ficaram vivos naquela época, abaixo de 20 anos, eles ouviram, mas eles eram muito novos. Então Moisés trouxe a segunda lei para que aqueles mais novos e todos aqueles que nasceram nesse período ouvissem a lei do Senhor. Então não é simplesmente uma repetição de lei. Moisés volta a falar da lei, Moisés volta a dividir com ele os 10 os mandamentos, os 10 mandamentos. Moisés volta a dividir com eles. Algo que já havia falado lá atrás. Já havia dado lá atrás, mas aqueles que morreram tinham ficado por lá, já haviam morrido, mas aqueles mais novos, abaixo de 20 anos, eles tinham ouvido falar, mas eram muito novos. Agora, Moisés traz para eles essa palavra. O tema principal do livro é relembrar de tudo que Deus ensinou através de Moisés. Relembrar aqueles que tinham menos de 20 anos na época do Monte Sinai e todos aqueles, e trazer à memória todos aqueles que haviam nascido depois. O pano de fundo
E o propósito do livro, em Deuteronômio, é que Moisés está repetindo, comentando e explicando o ensino original que ele havia recebido de Deus no Monte Sinai. Repetindo agora o que eu acabei de falar, pois todos os homens com mais de 20 anos, no livro de Números, já haviam morrido, com exceção de Josué e Calebe. Você se lembra lá em Número 14, quando eles trouxeram o relatório, quando Moisés enviou 12 espias, e os 10 disseram, não, nós somos para eles como gafanhotos, nós não vamos conseguir herdar a terra. Já Josué e Calebe se levantam e dizem, não, lá tem gigante sim, mas nós vamos conseguir. Nós temos uma promessa, Deus nos prometeu. Então todos aqueles homens haviam morrido, com exceção de Josué e Calebe. Portanto, neste momento, Moisés está relembrando a geração mais nova, muitos das quais eram muito jovens no livro de Números, como eu acabei de falar. O livro descreve 3 sermões de Moisés e também as suas últimas palavras, através dos ensinamentos. Moisés confirma o povo de Israel e lembra-os de que são povo de Deus, um Deus vivo e poderoso. Portanto, antes de passar a liderança para Josué, ele exorta todo o povo a lembrar de Deus quando eles prosperassem. Olha só, querido, vocês estão no deserto, vocês agora vão atravessar o Rio Jordão, vocês vão conquistar a terra, vocês vão chegar lá, olha, vocês vão comer do melhor da terra, vocês serão prósperos. Agora eu quero dizer para vocês, não se esqueça que Deus é Deus. Não se esqueça de tudo que o Senhor fez. Aí Moisés veio trazendo para aqueles novos que Deus havia o enviado ao Egito para libertar o povo. Deus enviou 10 pragas no Egito, mas Deus tirou com mão forte o povo de lá. Deus abriu o mar vermelho para eles passarem com os pés enxutos. Deus havia transformado a água de Mara em água doce. E Moisés foi passando para eles. Vocês precisam ter na mente de vocês que quando vocês entrarem na terra, vocês prosperarem. Vocês não podem abandonar esse Deus. E mais, vocês precisam saber que quando vocês entrarem lá nessa terra, existem outros povos que adoram outros deuses. Lá eles adoram a Baal, eles adoram Deus Moloque. Vocês, quando chegarem lá, não se misturem. Olha, case entre vocês. Moisés vai falando para eles, porque Deus já havia falado para Moisés que ali seria o final, que ele subiria até o monte, ele subiria até a planície de Moabe, um monte, e ali ele morreria. Mas antes de passar, para Josué, Moisés chama o povo e vai falando com eles, trazendo a lembrança deles, avisando que eles seriam disciplinados se eles não obedecessem. Moisés confirma o povo de Israel, lembra de que são povo de Deus, um Deus vivo, poderoso.
Portanto, antes de passar a liderança para Josué, ele exorta todo o povo a lembrar de Deus quando eles prosperassem, estou repetindo, avisando que eles seriam disciplinados se eles desobedecessem a Deus. No capítulo 8 de Deuteronômio, claro, no capítulo 8, Moisés fala para o povo não esquecerem quando entrasse na terra. O título diz assim: exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. O verso 10 diz assim: quando, pois, tiveres comido e fores fartos, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Moisés está dizendo assim: sejam gratos ao Senhor quando vocês tiverem comido a boa comida da boa terra. Guarda-te para que te não esqueça do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos, que hoje te ordeno. Moisés vai falando para o povo, para que porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, olha, vocês vão ter boas casas, que no deserto vocês não têm, mas lá vocês terão. Agora, quando vocês prosperarem, quando vocês comprarem os seus carros novos, é para hoje, para nós. Não abandone Deus, não. Quando vocês construírem boas casas, louve o Senhor. Cuidado. Você está dizendo cuidado. Agora eu não preciso mais de Deus, agora eu tenho tudo. Muito cuidado. E se tiver, olha o verso 13 do capítulo 8. E se tiverem aumentado as tuas vacas, as tuas ovelhas, e se acrescentar prata, ouro, se multiplicar tudo quanto tem. Sabe o que Moisés está falando aqui? É de prosperidade. Quando vocês estiverem prósperos, abençoados, aumentar as vacas, querido. Quanto custa uma vaca? Vamos chutar aí. 50 mil reais. Quando eu tiver 10 vacas, 500 mil. E se eu tiver 100? Você pode ter 100 vacas, 1000. Você é muito rico. Não se esqueça do Senhor. Você está falando para eles. Vocês vão entrar lá. Não se esqueça. E também Moisés diz lá em Deuteronômio 28. Tem as bênçãos e as maldições. Se vocês obedecerem, serão abençoados. Deuteronômio 28. Mas se vocês desobedecerem, as maldições virão sobre vocês. Vamos ser sinceros no dia de hoje. Essa palavra parece que foi escrita hoje, né? Hoje. É muito atual, querido, a palavra do Senhor. Estudando esses livros, o Pentateuco, a gente vê que é maravilhoso. É super, super atual. O pano de fundo de Deuteronômio é preparar uma geração nova para entrar na terra da promessa. Lembrando-os como deveriam viver em seu relacionamento com Deus. A autoria e data é Moisés, claro. Moisés é o autor do livro, com exceção da introdução, que vai do capítulo, no capítulo 1, você pode ver do verso 1 ao 5, é claro que não foi ele que escreveu, porque estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto e planície de fronte. Não foi o Moisés que está falando. Não foi ele que escreveu. Então ele está falando, uma outra pessoa está relatando.
e bem como o relato da sua morte lá no final. Moisés não voltou para falar, para contar sobre a morte dele. Alguém está relatando sobre a morte de Moisés. Então, dessa parte não foi ele, mas o livro em si, Deuteronômio, é o livro de Moisés. Um detalhe muito interessante é que vários teólogos afirmam que o livro de Deuteronômio é o livro predileto de Jesus, sendo o livro mais citado por ele. Jesus também nos diz que Moisés é o autor de Deuteronômio. No Evangelho de Mateus 19, verso 7 e 8, Marcos 10, 3 e 5, e João 5, 46 e 47, Jesus está falando sobre o casamento, o relacionamento entre homem e mulher, a carta de divórcio, aí repudiar a mulher por causa disso, daquilo. Jesus estava falando e citando, Moisés falou, estava falando sobre Moisés, que foi Moisés que falou em Deuteronômio. A data coincide com esse período de 1400 a 1600 anos. É um finalzinho dos 40 anos, porque Deuteronômio foi escrito no finalzinho dos 40 anos no deserto. Já nas planícies de Moabe, já se preparando para entrar na terra prometida. Eu não vou me estender, vou passar o esboço para vocês de Deuteronômio, para ficar bem assim, segmentado, bem didático. Depois eu vou enviar para você o PDF. Você vai ver que vale a pena. Olha, querido, eu quero dizer para você, leia, releia. Essa aula ficará gravada. Anote, sabe? Anote. Se você tiver dúvida também, você pode enviar para mim. Você pode enviar suas dúvidas, me perguntando, que eu terei o maior prazer em respondê-las. Amém, queridos? O esboço de Deuteronômio começa com a revisão da saída dos israelitas, no capítulo 1, verso 1, até o capítulo 4, versículo 43. Está falando sobre a saída do povo do Egito. Em segundo lugar, nós temos os 10 mandamentos. E o amor de Deus no capítulo 4, verso 44. Aí ele está falando dos 10 mandamentos. Agora, nós sabemos que o original mesmo, no caso, quando foi dado, está lá em Êxodo 20. Agora, eu já citei isso na aula, Moisés está falando sobre os 10 mandamentos, porque muitos ali eram muito novos quando receberam, e outros haviam nascido depois. O amor de Deus no capítulo 4, verso 44, até o capítulo 6, versículo 25. Em terceiro lugar, temos a revisão dos ensinamentos de Moisés, recebido de Deus, que vai do capítulo 7, verso 1, até o capítulo 2, capítulo 26, verso 19. Em quarto lugar, Moisés revê o compromisso entre Deus e o povo de Israel, no capítulo 27, verso 1, até o capítulo 30, verso 20. Por fim, temos os últimos dias de Moisés, do capítulo 31, verso 1, até o capítulo 34, verso 12. Nesses dias, Moisés chamou Josué, preparou, fez um discurso ao povo, preparou o povo, relembrando como Deus havia livrado do Egito, sido fiel, e por isso era importante se sentir amado por Deus, como seu Deus, e eles o seu povo. Portanto, viverem para este Deus quando entrasse na terra. Aí Moisés faz o discurso, diz, gente, vocês vão conquistar a terra. Continue fiel. Não se envolvam com mulheres estranhas. Sabe? Valorize, não vá adorar outros deuses. Nós já vimos Cristo em Gênesis, Êxodo, Levítico, e tem Deuteronômio. Moisés, mais do que qualquer personagem,
no Antigo Testamento é um tipo de Cristo, porque ele, obviamente, trouxe a lei, trouxe a palavra, e Jesus é o maior de todos os mensageiros da palavra de Deus, como afirma o autor de Hebreus. Diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então Deus falou pelos profetas, agora está falando pelo Filho, Jesus. A palavra de Deus, o verbo de Deus, o mensageiro de Deus é visto no Antigo Testamento, tipificado na pessoa de Moisés. A Bíblia também nos diz que Moisés foi o homem mais manso da terra, assim como Jesus também era. Assim como Moisés pediu a Deus para que o nome do povo não fosse riscado do livro da vida, Jesus não permitiu que nós tivéssemos o nosso nome riscado do livro da vida. Porque ele morreu no nosso lugar. Gálatas 3,13 diz que ele se fez maldito em meu lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele morreu no nosso lugar. E aquele que crê tem o nome escrito no livro da vida. Moisés, o grande legislador, o grande mensageiro da palavra de Deus, que lutou contra Faraó para libertar o povo, representa um tipo de Cristo, pois Jesus contendeu com Satanás e venceu, pisou na cabeça dele. E Jesus é o grande libertador, aquele que nos leva até a presença de Deus. Portanto, não existe outro nome do Antigo Testamento mais adequado para ser um tipo de Cristo do que Moisés. Amém, irmãos? Esse livro é maravilhoso. Então você, em nome de Jesus, você terá a oportunidade de acessar esta aula, estudar, sabe? Estudar, pegar o PDF, ler, ouvir mais uma vez, pegar a tua Bíblia, ler o livro, tudo que nós falamos aqui, e você vai descobrindo a cada dia, cada leitura, pérolas, coisas ricas aqui dentro. Aleluia! Terça-feira que vem, nós entraremos no livro de Josué, quando Deus chama Josué. Josué, agora Josué, Moisés morreu, você pega o povo, atravessa o Rio Jordão e vai conquistar a terra. Agora, Josué, preste atenção, se forte, corajoso. Quando Deus falou isso para ele, Deus estava dizendo: você vai ter dificuldade, mas eu estou com você. Se você estiver ligado aqui, se você estiver com a minha lei, meditando nela, não se esquecendo da minha lei, não indo para outro lado, eu vou te abençoar. E essa palavra pode aplicar para nós hoje. Se nós guardarmos a palavra lá dentro dos nossos corações e nós colocarmos em prática a palavra do Senhor, nós também seremos abençoados. Senhor, muito obrigado. Obrigado por esta aula, pela oportunidade que o Senhor nos concede de aprender um pouco mais da tua palavra. Senhor, tome cada vida que hoje esteve comigo até agora e todos aqueles que assistirão depois. Que as tuas bênçãos estejam sobre as suas vidas, sobre as suas casas
e as suas famílias, em nome de Jesus. Até terça-feira que vem, às 20 horas, em nome de Jesus. Está encerrada a nossa aula de hoje. Fiquem todos com Deus.